Daí, pessoal, mais uma resolução. Fontes alternativas. Há um novo impulso para produzir combustível a partir de gordura animal. Em abril, a High Plains Bioenergy inaugurou uma biorefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne suína em Guymon, Oklahoma. A refinaria converte a gordura do porco juntamente com o óleo vegetal em biodiesel. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 112 milhões de litros de biodiesel. Considere que haja uma proporção direta entre a massa de banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, a massa de banha necessária em quilogramas será de aproximadamente. Bom, então a ideia é de fabricação de biodiesel, né, a partir de banha suína. Ok. E aí qual é o dado que ele está me dizendo aí? Ele está me dizendo que essa fábrica aí, ela pretende fabricar a partir de 14 milhões de quilogramas de banha, produzir 112 milhões de litros. Ok, então é isso que ele me dá no texto. E a questão está me dizendo que, ou supõe que, exista aí uma proporcionalidade direta entre a massa, a quantidade de banha e o volume de biodiesel. Então o que ele está me dizendo com isso, nessa proporcionalidade direta? Que quanto mais banha eu tenho, maior o volume de biodiesel, de forma proporcional. Se eu dobro a quantidade de banha, eu dobro o volume de biodiesel produzido. Se eu triplico a quantidade de banha, a massa de banha, eu estou também triplicando o volume de biodiesel que pode ser produzido a partir dessa quantidade de banha. Ok, então é isso que ele está me dizendo, está me afirmando, né, quando fala que existe uma proporcionalidade direta. Então como que eu posso resolver isso? Posso usar uma regra de proporcionalidade, uma regra de 3. Então eu posso pensar assim, ó. Ele me disse que 14 mil milhões de quilogramas de banha vai produzir, ou eles esperam produzir 112 milhões de litros de biodiesel. E aí no exercício diz, para a produção de 48 milhões de litros de biodiesel, então, para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, eu vou precisar de X quilogramas. Como ele diz que a proporcionalidade é direta, né, eu não preciso pensar aqui em inverter nada, porque as grandezas são diretas, eu permaneço da mesma disposição. Se as grandezas fossem inversas entre si, e eu escolheria uma das duas colunas para inverter, tipo pôr o 14 milhões para baixo e o X para cima, ou os 112 milhões para baixo e o 48 milhões para cima. Isso se as grandezas fossem inversas. Mas como são diretas, eu sigo o procedimento a partir dessa armação como está posicionada. Bom, antes de eu isolar esse X, antes de eu calcular esse valor em quilogramas aí, eu posso fazer um procedimento que nesse caso é bem útil, que é o cancelamento de zeros na vertical. Sempre que tu arma uma regra de 3 e tem uma quantidade de zeros, não importa qual, em cima e embaixo na vertical, tu pode cortar a mesma quantidade em cima e embaixo. Por exemplo, aqui eu tenho 3 zeros dos milhões, cancelo com esses 3 zeros dos milhões. Aqui tem mais 3 zeros dos milhares, cancelo esses 3 zeros aqui. Então, de certa maneira, deu uma aliviada. E aí, eu vou para o X. Então, sempre quem cruza com o X fica dividindo.
Então x é igual a um certo numerador e embaixo eu tenho o 112. Por que o 112? Porque ele está cruzando com x, fica no denominador. E o numerador é formado por quem? Pelo outro cruzamento, que é 14 milhões vezes 48 que sobrou. Tá aí. Aí x é igual, eu vou fazer alguma simplificação aqui, ó. Por exemplo, ó, 48 e 112, dá para simplificar isso. Dá para simplificar isso, acho que dá por 8, né? 48 eu sei que dá por 8. O 112, olha só, o 112 eu sei que ele dá para dividir por 8. Por quê? Porque ele dá tanto por 2 quanto por 4. Ou ainda ele dá por 2 e depois, em seguida, né, de forma recorrente, ele dá por 4. Então assim, ó, se eu divido 112 por 2, ele dá 56. E o 56 dá para dividir por 4. Então o 112 ele deu por 2, que deu 56, e agora dá por 4. Então ele dá direto por 8. 4 vezes 2, 8. Então eu vou simplificar isso aqui por 8. O 48 e o 112. 48 por 8 dá 6. E 112 por 8, se fosse 10 vezes, daria 80 e sobraria 32. 32 por 8 dá 4, isso vai dar 14 vezes. E aí, o mais legal é que eu posso simplificar ainda aqui, ó. Eu tenho 14 milhões e aqui embaixo eu tenho 14. Então, se eu simplificar 14 milhões com 14, cancela, cancela, aqui vai dar 1. O denominador fica 1, então ficou ótimo para mim. E aqui 14 milhões por 14 dá 1 milhão. Então, o x vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 1 milhão, que é o que sobrou ali, vezes 6, que é o que sobrou aqui. E isso vai me dar 6 milhões de quilogramas, que está na letra A. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.